Eu percebo que tem uma crescente muito forte de vídeos no Instagram, principalmente, que falam sobre o quão é desnecessário uma faculdade, o quanto ela vai tomar o seu tempo e atrasar a sua vida. Se você pensa em fazer uma faculdade, principalmente você que é uma pessoa jovem, eu peço humildemente que vocês não escutem esse tipo de Eu espero que vocês gostem do vídeo e, por favor, é o tipo de vídeo que é legal que você compartilhe suas experiências. Então, comenta aqui abaixo e fale mais sobre o que você já viveu, beleza? Se você é muito jovem, geralmente abaixo dos 23, você tem muita dúvida sobre o que você quer para sua vida, certo? Ao mesmo tempo que as gerações mais jovens estão cada vez mais afundadas em rede social. Rede social que propaga muitas ideias que às vezes podem atrapalhar a sua vida. Esse vídeo ele é apenas um vídeo opinativo, mas eu espero que seja um conteúdo que ajude você de alguma forma. Não é um canal que fala muito sobre esse tipo de tema, mas eu senti que eu precisava falar sobre isso e já faz tempo que eu quero falar sobre isso. Eu já me deparei com todo tipo de conteúdo, principalmente no Instagram, inclusive me segue lá se você tiver interesse, e geralmente de pessoas que têm 18, 19, 20 e sempre falam com um tom de deboche sobre um curso superior. Assim como eu também já esbarrei com conteúdo de pessoas que têm no máximo 18 anos falando o quanto não vale a pena se esforçar porque o cara do fundão da sala de aula vai ter mais dinheiro do que o cara que sentava lá na frente esforçado. Porque essa pessoa que senta no fundo tem uma alma empreendedora, uma alma forte, uma alma rebelde, enquanto a pessoa que senta na frente que se esforça é uma pessoa fadada a seguir a Matrix, né, da Terra. E eu poderia falar mais sobre o quanto a pessoa muito bagunceira no fim só tem uma dor geralmente dentro de casa e coloca isso no próximo e atrapalha a vida do próximo, mas não vou falar sobre isso aqui. A mensagem principal desse vídeo é que essa ideia de que faculdade vai te deixar rico ou pessoas que falam com deboche sobre quem se esforça ou quem está querendo fazer uma faculdade, um concurso público, um curso técnico, não entendeu o sentido do ensino. A faculdade não irá te deixar rico. Veja bem, ela não vai te deixar rico, porque se você quer ser rico, você precisa ser um empreendedor. Nenhum funcionário é rico, totalmente rico, assim como o dono da empresa. E a faculdade te ensina a ser um funcionário. Isso é verdade. Só que é o seguinte, a faculdade não foi feita para te deixar rico. Ela foi feita para criar profissionais em determinada área. Só que quando você entra num curso superior, em momento algum está escrito que você vai ficar rico. Ah, Felipe, mesmo uma pessoa que cursa medicina, uma pessoa que cursa direito, uma pessoa... Sim, inclusive vemos cada vez mais pessoas saindo da faculdade sem dinheiro. Eu já vou explicar mais ou menos o porquê que isso acontece. O segundo ponto, e para mim o mais problemático e importante que vocês entendam, é o ponto de que a faculdade toma o seu tempo. Isso não é verdade por duas razões. A primeira é que vamos supor que você queira fazer um curso de 4 anos. Acredite se quiser, mesmo que você não faça a bendita da faculdade, você vai viver os próximos 4 anos. Ela não tira um tempo, ela não arranca um ano da sua vida. Você não viverá 1 ano, 2, 5 anos a menos porque você pisou num curso superior. Pô, Felipe, mas esse argumento, na verdade, é usado para falar que o tempo que você gasta num curso superior é o tempo que você poderia gastar ganhando dinheiro de outras formas, ao invés de seguir um padrão. Eu entendo esse argumento, só que ele tem um problema muito sério. Existem duas pessoas no mundo. Existe a pessoa que ela é empreendedora nata, é uma pessoa que ela tem alergia à carteira de trabalho, ela é uma pessoa que ela não consegue parar num lugar só, ela precisa cada vez mais fazer algo que dê sentido para ela, e isso geralmente é abrindo loja, é vendendo coisa online, é vendendo curso, eu não sei. E não tem problema nenhum em você ser a pessoa número 2, que é a pessoa que gosta de trabalhar e seguir um plano de carreira fixo em uma empresa, ou então fixo em uma profissão. A pessoa que estuda porque ela quer ser médica, porque ela quer ser uma pessoa formada em programação, ela sabe exatamente o que espera, ela sabe que ela não vai ficar multimilionária fazendo aquilo, então não importa o quanto você tente convencer uma pessoa que prestou concurso público para a polícia que aquilo não dá dinheiro. Ele sabe que não dá dinheiro, só que ele tem uma vocação para isso. Ele se esforça e faz de tudo para entrar naquela profissão e não sai enquanto ele não aposentar ou enquanto acontecer algo de ruim com ele. Só que essa pessoa que não tem essa alma de empreendedora, a coisa mais importante que ela tem na vida é o estudo, é o ensino. Por quê? Porque vamos supor que você decida trabalhar com programação. Você precisa cada vez mais estudar, não é? Você não precisa cada vez mais se esforçar, fazer mais cursos, aprender um novo idioma, para entrar numa profissão melhor. Por quê? Porque você quer fazer isso da sua vida e você quer cada vez mais segurança e prosperidade, enfim. E isso você consegue estudando. Então, para a maioria das pessoas que não tem essa vontade de arriscar tudo que elas têm na mão, é muito importante que você, sendo uma pessoa dessa, siga aquilo que você sente que tem que fazer.
Então, não fique preso nessas ideias de riqueza, de como estudar é algo ruim, é algo que vai te atrapalhar. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você estudar, mais você será próspero. E nada vai tirar isso de você, a não ser doenças degenerativas no cérebro. Mas enfim, é o seguinte, a faculdade ela tem alguns princípios que vão te ajudar muito na sua vida. E o primeiro deles é que você fará contato com gente. E geralmente, num ambiente no qual as pessoas estão lá porque elas gostam de estudar, significa que você encontrará pessoas que provavelmente vão te ajudar a ser cada vez mais inteligente, cada vez mais próspero, cada vez mais evoluído na sua carreira, porque o network é extremamente importante, é aquele tal do QI, não é? O que indica. Quem é que te indicou para essa empresa? Quem é que te indicou para esse cargo? E a faculdade é um lugar perfeito para isso, porque você conhece muita gente, e muita gente muito superior a você. E quando eu falo superior é no sentido de estágio de vida. Na faculdade você pode encontrar um cara que é muito rico, você pode encontrar um cara que é muito inteligente em uma área, você pode encontrar um cara que tem uma ideia muito genial que você também queria fazer e vocês se juntam e abrem uma empresa e fazem uma super parceria. E isso é uma coisa um pouco controversa, porque as mesmas pessoas que falam coisas sobre por que você vai gastar o seu tempo e a sua energia num lugar que não vai te dar dinheiro, ela também fala sobre ande rodeado de pessoas mais inteligentes que você, pessoas mais ricas que você, e você encontra isso na faculdade. Por exemplo, em 2016, quando eu fiz o meu curso, eu me formei em rede de computadores. Eu, depois de uma aula, estava com umas ideias meio malucas sobre como seria um mundo onde cada vez mais o ser humano não tem algo para fazer, onde as tecnologias aumentam e a gente acaba ficando cada vez mais ocioso. E eu parei para conversar com um professor meu, eu chamei ele depois da aula, eu falei sobre isso e coincidentemente ele também tinha as mesmas maluquices na cabeça dele. Ele pegou o MacBook, abriu, tinha vários vídeos de outros cientistas que falavam sobre isso. Eu conversei por quase 1h30 só sobre esse assunto com um dos professores mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Para vocês terem ideia, antes desse cara ser professor, ele era físico nuclear. Esse cara é um doutor e eu pude conversar com um doutor em física por 1h30 depois de uma aula muito boa inclusive. Tirei nota baixa? Sim, porque a matéria era difícil, mas eu conversei com esse cara. Se não fosse um ambiente como esse, onde mais eu teria essa oportunidade? Na padaria? Assim como eu tive um outro professor que tem uma história muito legal, que ele começou a fazer faculdade quando ele tinha 50 e se tornou doutor com 60 anos e virou professor depois disso. Eu tive um outro professor que falava sobre administração, que foi presidente de uma das maiores empresas do Brasil. E dando um gancho nesse assunto do meu professor, que começou a estudar com 50 e virou doutor com 60, entendam uma coisa, a vida não acaba aos 30. Eu tô com 29 anos, eu olho pra trás, eu fiz muita coisa, fiz coisa demais. Só que eu sei que eu vou ter feito 3 vezes mais, 4 vezes mais coisas quando eu tiver 50 anos de idade. A gente fica nessa ânsia e nesse medo de perder tempo, porque com 23 você está gastando tempo com faculdade, com estudo, com não sei o que, você devia estar empreendendo para que quando você tivesse 30, você tivesse seu primeiro milhão. Cara, se você tiver uma vida saudável e nada atrapalhar você, se você tem 25 anos, você tem pelo menos mais 45 anos pela frente, tranquilo. Você tem tempo demais para que depois você abra um negócio, para que depois você erre. Então não tem problema se nos primeiros 20 anos da sua vida você se dedicar aos estudos. Porque depois, se você sair da faculdade com 27, 28, que seja, você ainda tem muito tempo para que você abra o seu negócio, para que você se arrisque numa nova profissão. Outra coisa muito importante é que a faculdade ela te ensina a ser uma pessoa muito resistente. Geralmente, o grande problema de uma faculdade é o calendário. Então, você terá uma semana no qual você terá provas no primeiro período, no segundo, você vai ter um trabalho aqui, depois do intervalo uma prova, ou então você tem prova, na outra semana mais 2 provas, e aí no fim de semana, no meu caso, porque minha faculdade era de segunda a sábado, eu tinha mais apresentação no final de semana, todo sábado era aula de cálculo, era insuportável ficar vendo aquele sábado maravilhoso e eu estudando cálculo, não era legal, só que depois de passar por coisas inimagináveis, eu me tornei uma pessoa muito resistente e consigo resolver muitos problemas da minha vida, porque eu passei por uma carga de estresse absurda. Eu não falo isso romantizando o estresse não, tá? É uma coisa muito ruim. Só que eu tirei tanta coisa boa de tudo isso que eu me tornei uma pessoa mais resistente. Eu aprendi a lidar melhor com o meu tempo, eu aprendi a entender que coisas ruins passam, eu aprendi que tem sempre uma solução. Hoje eu sou um cara treinado a resolver problemas, então todo problema que eu tenho eu preciso encontrar uma solução. Isso eu aprendi durante os anos de faculdade. E o terceiro ponto é que a faculdade ela entrega para vocês
possibilidades. Porque, por exemplo, na minha faculdade eu tive aula de redes de computadores, óbvio. Eu tive aula de programação, muita programação inclusive. Então, por exemplo, se eu entrei lá não sabendo exatamente o que eu quero, eu tenho mais áreas que eu posso explorar dentro de um mesmo curso. Então, talvez você entre numa faculdade e pense assim, pô, eu não quero fazer isso, mas tem uma matéria que tem uma profissão por trás que eu gostei. E daí você encontra um outro rumo na sua vida, se realiza e faz algo incrível que você nem imaginava, porque você estava num ambiente com muita possibilidade. E depois, só no final de tudo, você recebe o bendito do diploma. E o diploma, ele não é para que você olhe como um negócio de status, ele é para que você olhe com orgulho. Porque geralmente os seus familiares não fizeram faculdade, então é muito legal que eles possam ver você conseguindo isso. É muito legal você ver que você também conseguiu aquilo, que foi muito difícil, que você resistiu àquilo e isso novamente te prepara para a vida. O diploma não é para ser visto como uma chave mestra que abre todas as portas e agora eu ganharei dinheiro, serei uma pessoa bem-sucedida. Até porque, pessoal, como eu disse antes, a faculdade não foi criada para que você seja uma pessoa rica, ela foi criada para que você seja um profissional de uma área. E quem defende a não faculdade geralmente usa o argumento de que tem médico formado que está pobre, que não tem emprego, tem engenheiro desempregado, tem advogado desempregado, por que você vai gastar energia com isso? Só que tem pessoas desempregadas em todas as áreas, tem mecânico desempregado, tem pessoas que não terminaram a escola desempregados, tem pessoas que vendem coisas na rua porque estão desempregadas, tem todo tipo de profissão com desemprego, porque a faculdade não foi feita para que você tenha uma garantia de que terá grana, de que será uma pessoa super bem sucedida. Se você quer ser um médico muito bem sucedido, você não tem que estudar demais? Exato, uma pessoa que é advogada não precisa estudar muito para ser uma boa advogada, e nada disso impede que você seja também um péssimo profissional ou que passe por momentos na vida que a sua profissão perde o valor. Muitas pessoas falam que não gostam de estudar. Geralmente, a gente não gosta mesmo de estudar porque fomos criados onde você tem que estudar, você é obrigado a ir para a escola. Tudo que a gente faz com obrigação gera esse sentimento de que, cara, que ódio que eu tenho desse lugar, não era pra eu estar aqui, eu devia estar jogando bola na rua. A gente só faz aquilo que é obrigado por livre e espontânea vontade quando temos um propósito, a faculdade faz parte disso também. Então, a dica que eu deixo pra você que acredita que não sabe estudar, que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa que não tem inteligência pra isso, é que você comece lendo. Pegue livros que são muito fáceis, e eu posso indicar, por exemplo, um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Apesar do título, não é um livro de autoajuda, é um livro que fala sobre comportamento humano. Ele tem uma leitura extremamente simples, ele é um livro muito interessante, ele deixa você muito preso na leitura, porque ele fala sobre tudo aquilo que você vive e nunca percebeu. Então começa lendo coisas muito simples, hoje você encontra na internet todo tipo de conhecimento, porque a leitura é o grande portal para que você tenha cada vez mais conhecimento. Poderia recomendar o meu e-book de informática para vocês? Poderia, mas eu não vou fazer isso não. Segunda coisa, presta muita atenção no que você consegue. Veja se você tem capacidade para algo que você sempre teve, mas nunca levou a sério. Por exemplo, eu sou escritor. Tô meio aposentado, mas assim, desde criança eu sempre escrevi muito bem. Se eu me esforçasse nisso, provavelmente eu poderia ser uma pessoa que trabalharia com letras, uma pessoa que seria um jornalista ou então um escritor de livros mesmo. Se você é uma pessoa muito boa com matemática, mas não gosta de estudar, mas você é muito boa com matemática, dá uma olhada se você não gosta de programação ou de outras áreas que envolvem isso. Se você é uma pessoa que desenha muito bem, dá uma olhada se você não se vê trabalhando com isso. Mas o recado principal é que você faça qualquer coisa. Você tente tudo o que passar pela sua cabeça até que você encontre algo que faça sentido para você. Depois que você tem uma noção mais ou menos do que você quer, aí eu recomendo que você faça um curso técnico naquilo. Tenta achar um curso técnico como a ETEC, por exemplo, que entrega cursos de alta qualidade e você terá uma noção do que é um ensino muito melhor do que um ensino tradicional de uma escola. Você vai aprender uma profissão, você sai formado para trabalhar numa profissão, daí você pode fazer uma faculdade sobre isso no futuro, o que foi o que eu também fiz. Não deixe que as pessoas associem qualquer coisa que tenha a ver com ganhar conhecimento como algo ruim, como uma perda de tempo, como algo que está impedindo o seu mindset milionário de funcionar. Não cai nesse papo, cara, por favor. O mundo é cheio de opções. Uma pessoa pode fazer um curso superior, depois abrir o próprio negócio, ou ela pode abrir o próprio negócio, quebrar a cara e depois fazer o curso superior. Só que geralmente, quanto mais velho a gente fica, mais a gente acha que não é para estudar mais, porque já estamos velhos. Por favor,
Não faça isso com a sua vida, é a única coisa que eu peço. Na internet temos pessoas que falam sobre coisas que elas não têm muita noção. Então eu vejo conteúdos de pessoas que não têm filho falando que ter filho é ruim, pessoas que nunca se casaram falando que casamento é horrível, pessoas que nunca estudaram numa faculdade, nunca fizeram nenhum curso, nunca fizeram uma prova, falando que isso é perda de tempo, que o importante é você fazer um mindset do dinheiro. O único cenário que eu não recomendo a faculdade é quando você já está fazendo um negócio muito próspero, que está dando cada vez mais certo, esse negócio precisa muito de você para que ele continue crescendo, e se você parar para fazer na faculdade, você vai perder o timing desse negócio e atrasar muito a sua evolução financeira, por exemplo. Esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco diferente do que o normal do canal, mas é isso. Fui! Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou, junto com um brasileiro, uma coisa estupenda que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? Harvard!